Mãezinha puros, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos aqui, animados para a nossa primeira aula, ou melhor, nosso primeiro encontro. Hoje eu trouxe uma temática que eu acredito que todos vocês desejam, né? Todos vocês desejam resolver essa questão. Eu sou Cláudia Marques, sou pedagoga, psicopedagoga, sou consteladora familiar e eu, depois que fiz todos os meus cursos e formações e graduações na visão sistêmica, eu pude trazer para a educação um novo olhar. Olhar com bons olhos para tudo que acontece, para tudo que se apresenta no papel de mãe. Então, como eu trabalho com mães, trabalho com professores, com alunos, eu consigo olhar com bons olhos para todos os envolvidos neste processo de ensino, a aprendizagem. E eu tenho certeza que acolher a mãe é uma situação, é uma questão muito importante, é o meu propósito. Porque a mãe, mais do que ninguém, tem um amor incondicional pelos seus filhos. É um amor muito grande, que não consegue dar conta. E por falta desse conhecimento e de não conseguir dar conta, às vezes a gente como mãe, a gente ultrapassa o limite da nossa linha de mãe. Porque onde acaba você como mãe? Quando você olha para o seu filho, que o seu filho tem os seus gostos, tem a sua personalidade, tem a sua opinião. E quando a gente pode dar esse limite? Até quanto ou até quando eu deixo ele dentro da linha dele de limite? Aí é que é o nosso objetivo deste grupo, destas lives, para a gente poder entender e compreender qual é o momento de estar próximo, qual é o momento de estar afastado, mas junto, e qual é o momento de deixar ele experimentar um pouquinho, passar por situações de conflito, mas um conflito que você, mãe, orientada nesse nosso grupo, você vai conseguir dar conta, para que ele dê conta desse conflito. É lógico, a gente não vai dar uma coisa grande para ele, né? A gente vai estar olhando a idade e quais os primeiros conflitinhos que ele pode ter em cada idade. Eu acredito que a gente não teve muita oportunidade, enquanto criança, de lidar com conflitos, né? E aí a gente fica na falta, a gente fica na necessidade não atendida, enquanto criança, e isso gera sentimentos dos mais variados possíveis. Então, o objetivo é acolher você, mamãe, primeiro, porque se você estiver bem, com certeza o seu filho estará bem. A aula de hoje, né, o tema de hoje, o encontro de hoje, ele traz um assunto bem interessante. O assunto que eu coloquei lá no grupo, né? Como diminuir o uso do celular do seu filho. Quando eu estou trazendo aqui a questão do uso do celular, eu não estou trazendo somente o celular em si. Eu estou trazendo tudo que o seu filho ou a sua filha costuma fazer e que ele não consegue colocar um limite, onde ele não consegue entender o momento de começar aquela atividade que ele gosta muito e o momento de parar aquela atividade que ele gosta muito. Então, nós vamos trabalhar, né? Não dá para ser feito tudo num único encontro, mas nós vamos trabalhar a autodisciplina e a conscientização, para que ele possa perceber e ir ganhando um pouco de autonomia, mas uma autonomia direcionada. Lembra que eu falei no comecinho que é a zona de limite entre você, no papel de mãe, no comando,
e o seu filho tendo a oportunidade de vivenciar e experimentar um pouco das decisões dele, mas que não é ele sozinho. A gente ou é 8 ou 800, né, então a gente tem que procurar um equilíbrio, o equilíbrio do que nós vamos deixar com os nossos filhos, em termos de autonomia, em termos de decisão, em termos de ele passar por algumas situações de conflitos, ou algumas situações de dúvidas, mas não nada além do que ele é capaz de fazer. Por isso que nós temos que verificar bem a idade que ele possui. E também o que você acredita, o que é ser uma boa mãe. Porque você tem um conceito do que é ser boa mãe, porque você aprendeu isso na prática sendo filha. Então, para você ser uma boa mãe, você precisa estar em paz como filha. Então, é por isso que às vezes a gente tem dúvida de como agir com o nosso filho, ou a gente faz coisas que a gente se arrepende, ou a gente não faz coisas e depois se arrepende do mesmo jeito. Então, a gente vai estar aprendendo qual é a nossa postura ideal para dizer o sim, para dizer o não, para manter-se junto, de fato junto mesmo, como uma parceria, como nós estamos hoje aqui, eu e você, conversando, discutindo, eu falando, vocês ouvindo, vocês mentalizando tudo aquilo que eu estou dizendo e vocês interagindo comigo. O que vocês têm dúvida, vocês perguntam, uma complementa, a outra fala um pouco da sua experiência, a outra concorda ou discorda, enfim, a gente está aqui num processo de interação, junta, no mesmo tempo, no mesmo espaço virtual. Então, é como você está lá, de frente a frente com o seu filho, e como você está, não está no mesmo tempo, no mesmo espaço físico ou virtual, mas você está junto. De alguma forma, você deixa um nó do afeto, e eu vou ensinar isso também para vocês. De qualquer forma, vocês deixam um nó do afeto, porque o filho vai lembrar de você através do que você vai proporcionar para ele mesmo à distância. E até que ponto você também vai deixá-lo agir de acordo com o que ele aprendeu com você nessas duas situações anteriores que eu falei. E aí é ele por ele. E como que isso vai, o que vai acontecer? É claro que depois você vai ter uma fala, um momento com ele, para você poder orientá-lo, para você poder ouvi-lo, enfim, aí tudo depende do temperamento da criança e depende do que realmente ele trouxer. Mas isso tudo nós vamos estar conversando com boa qualidade de tempo e através do quê? Através do sistêmico. Porque o sistêmico não tem tempo, não tem espaço, não tem, assim, a gente não precisa estar especificamente junto, presente. É tudo energia. Então, esse que é a beleza, né? A grandiosidade do sistêmico, para a gente poder olhar a tudo com bons olhos, ao que passou e ao que vai vir. E poder trabalhar o aqui e agora com os nossos filhos e a gente ser reconhecida, se sentir reconhecida, ser acolhida, se sentir acolhida e ter certeza das nossas ações, porque ninguém faz uma faculdade para ser pai e mãe nesse mundo, ninguém. A gente aprende ali na raça, vivendo cada dia tudo que acontece com a gente, com os nossos filhos. E podem ter certeza, vocês vão concordar, quando vocês estão aprendendo a lidar com seu filho de 2 anos, ele faz 3. Quando vocês estão aprendendo a lidar com seus filhos de 15 anos, ele faz 16. E aí, a cabeça fica 1000, porque tudo que você sabia, você não pode considerar mais nada. E você tem que buscar um novo ali de última hora para poder dar conta do recado. Então, como que é isto para você? Você sente, diante desses impactos, de tudo que você sabia não está fazendo mais efeito, não tem mais validade agora?
nessa idade, nesse momento, nesse tempo presente, o que que eu faço? Né? E aí nós vamos olhar no campo sistêmico, como que você lida com isso, porque na sua razão é uma questão. No sistêmico mostra a sua energia. E aí você vai olhar para isto com conhecimento, autoconhecimento e disciplina. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Conscientização e autodisciplina do seu filho. Mas primeiro você tem que se sentir bem com esta conscientização de quem é você, quem é seu filho, o que você aprendeu, o que você é ou foi como filha, quais as suas necessidades não atendidas, o que que está acontecendo, o que aconteceu com você lá no passado. Mas isto não no racional, trazendo para o campo sistêmico. Nós vamos abrir movimentos sistêmicos, vamos abrir constelações. Então, por isso que você precisa estar presente nas aulas, se você quiser entender isto que eu estou falando, porque eu não vou trazer uma regra, uma teoria, um livro onde vocês vão estudar. Nós vamos abrir o campo e aprender umas com as outras. Quem estiver presente na aula é porque vai ser beneficiado pela escolhida do dia para olhar para uma questão, para uma necessidade, para trabalhar o quê? A autodisciplina e a conscientização. E por que eu trouxe o celular? Porque o que mais tem hoje é o acesso ao mundo externo, através de quem? Do celular. Então, como que você olha para o celular? Você olha com bons olhos ou não? E como que seu filho olha para isso? Quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Hoje a gente estuda pelo computador, pelo celular. A gente olha 2, 3, 4 telas ao mesmo tempo. A gente faz comida ouvindo nossos cursos. E tudo isso é a nossa postura que a gente apresenta hoje lá na nossa família. E os nossos filhos, como diz os autores que estudaram o desenvolvimento da criança e do adolescente, que isso a gente vê lá na parte pedagógica, né? Os professores estudam isso. Então, esses grandes autores, eles dizem que as crianças aprendem mais por imitação do que por ouvir o que está sendo ensinado. Então, olha que interessante. O seu filho não sai do celular. Como desenvolver a autodisciplina e a conscientização? E como você está diante da vida, mostrando lá o seu dia a dia na sua casa e na sua residência. Mas, por favor, isso não é uma crítica, isto não é dizer o que é certo e o que é errado. É apenas a gente ter certeza de qual é a nossa realidade, o que a gente faz hoje, olhar para isto. Se faz sentido, continua. Se não faz sentido, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, mas em paz, com o nosso coração em paz, com a nossa consciência em paz, com o reconhecimento do que nós fizemos, aquilo que a gente sabia fazer, e que o que nós fizemos foi o melhor para o momento. Isto é o mais importante, é você se sentir bem, porque se você estiver bem, o seu filho com certeza estará bem. A gente já vai começar alguns movimentos, né, daqui a pouquinho, mas só para finalizar, né, e trazer a questão do que os filhos que não saem do celular, mas eu não vou, mas aqui eu não vou estar trabalhando só o celular, isto foi uma chamada para poder dizer para vocês que o celular hoje seria o mais comum, digamos assim, na vida das famílias, mas que são todas aquelas atividades que ele não consegue estabelecer limite do tempo que faz, da quantidade que faz e da hora que faz, que ele quer repetir, repetir, repetir aquela mesma atividade como se tivesse imerso só naquele mundo, como se não existisse mais nenhum outro mundo na vida dele. Então, por exemplo, pode ser atividade de brincar na rua, fica muito tempo na rua, jogar futebol, ou seja, assistir televisão, não é nem celular, é assistir televisão. Enfim, qualquer atividade que vocês percebam que ele fica muito tempo, né, que ela ou ele, fica muito tempo fazendo a mesma coisa.
e não desgrudam disso para nada, e vocês têm que sempre ficar lembrando, é hora de escovar o dente, é hora de tomar banho, é hora de ir para a escola, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo, porque não quer largar, como se o mundo todo fosse, se deixasse, ficaria o dia inteiro. Então, nós vamos trazer aqui, o campo vai se abrir, o campo de vocês mães vão se abrir para esta atividade que precisa ser trabalhado, a autodisciplina e a conscientização, e como você olha para tudo isto, né, da vida dele, e como você pode também olhar lá para a sua infância um pouquinho, de como você lidou com algumas questões de faltas e necessidades, né? A questão dos fatos e significados. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta. Sim, faremos. Faremos sim, faremos movimentos sistêmicos. Eu vou colocar no campo, com os bonequinhos, a questão que for se apresentar, e vocês, e eu vou junto com vocês, nós vamos abrir o campo, na hora a gente vai ver qual é a dinâmica, o que está acontecendo, qual é a questão, e vocês vão olhar para tudo isso, e a gente, em grupo de mães, nós vamos decidir qual seria o melhor caminho, ou a melhor decisão. O campo vai mostrar, porque nós vamos trabalhar dentro da visão sistêmica. Num primeiro momento, 99% visão sistêmica, né? Na medida do possível, a gente vai trabalhar visão sistêmica, ok? Ok, deixa eu ver aqui. Voltando então para a questão do celular. Ok, tá. Nenhuma pergunta. Vamos lá, então. Então, a gente já sabe, né? Uma coisa é certa, nem sempre é fácil saber como agir com o nosso filho, ok? Principalmente quando ele não para de fazer uma coisa que ele faz sempre e não tem limite de parar, de descansar e de fazer outras coisas. Neste caso, eu trouxe o celular, mas pode ser qualquer outra situação, qualquer outra atividade, uma brincadeira, uma ação que ele repete e não se dá conta do tempo que ele fica fazendo essa atividade. E aí, a maioria dos pais, claro, sentem-se, né, perdidos em como lidar com esta situação. Se for o celular, é uma epidemia moderna, né? Se for uma outra atividade, é essa situação mesmo de falta de autodisciplina e conscientização. Se a gente não pode nos disciplinar para passar menos tempo olhando para uma tela, como faremos nossos filhos fazerem isto, né? Então, a gente vai olhar para a nossa autodisciplina e conscientização. Se a gente não consegue passar menos tempo olhando para uma tela, como que a gente vai exigir isso dos nossos filhos? Ou, se a gente não consegue fazer a mesma atividade que a gente faz sempre, repetidamente, e a gente não consegue gerar um tempo de qualidade para os nossos filhos, e ele percebe que a gente está muito 100% numa única atividade, como que a gente vai pedir para ele deixar de fazer aquilo que ele mais gosta, dividindo o tempo com outras atividades que existem na nossa rotina? Tá certo? Não sei se faz sentido isso para vocês. Se faz sentido isso para vocês, vocês vão me colocando aqui que a gente vai respondendo. Daqui a pouco a gente vai colocar nos exercícios e aí vai ficar tudo mais claro, né? Para a gente poder ver dentro do sistema e com a nossa energia relacionado ao nosso cotidiano, a nossa questão mais importante em si, e ao nosso relacionamento, né? Porque tudo é relacionamento. A gente se relaciona com tudo nessa vida, principalmente com nossa família, com nossos filhos, que é o objetivo principal deste grupo, né? Mães em apuros, e quais são esses nossos apuros? Porque às vezes são apuros que trazem um aprendizado, né?
É aquela situação, toda solução, aliás, desculpa, todo problema, ele surge para trazer uma solução. Então, às vezes, a gente olha para o problema e a gente se desmonta, a gente fica desesperada, achando que é o fim do mundo, achando que a vida acabou, que esse problema veio mesmo para acabar com a nossa vida, com a nossa paz, com o nosso relacionamento, enfim. Mas Bert Hellinger coloca que todo problema, ele vem para que chegue uma solução. Então, a gente tem que começar a entender os problemas como presentes. Quando a gente entende problemas como presente, a gente para pensar qual é a solução que eu vou dar. E aí, para a gente chegar nessa solução, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode estar num grupo como esse, de mães em apuros, para a gente aprender com as experiências que as outras mães vão trazer, ou a gente vai aprender com o nosso campo aberto. Por que que a gente faz isto e não faz aquilo? Por que que o nosso filho está trazendo isso e não está trazendo aquilo que a gente gostaria? E como a gente lida com tudo isso? E aí nós vamos aprender com outras realidades ou vamos aprender com a nossa mesma realidade? E aí o que é importante? A gente aplicar todo esse conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia. E como que é? Aplica um pouquinho, não deu conta, aplica de novo num outro dia. E até que isso vai tornando um hábito e a gente vai dando conta. É como uns hábitos das coisas que a gente faz sempre, né? Às vezes a gente começa a fazer uma atividade que dura 5 minutos, a gente começa a gostar dessa atividade, no dia seguinte a gente faz a mesma atividade e demora 10, e vai gostando, e vai fazendo essa atividade, demora 15, e vai gostando, daqui a pouco a gente está fazendo o dia inteiro essa atividade, sem noção de tempo. Aí já fugiu do quê? Da conscientização e da autodisciplina. Então, a gente cria hábitos negativos. Então, o objetivo é a gente criar hábitos positivos. Vamos experimentar no nosso dia a dia com o nosso filho a realidade que nós aprendemos aqui nesse grupo. E aí, depois a gente traz de novo para os próximos encontros, a gente traz de novo como que foi você aplicar isso no seu dia a dia. A gente abre o campo, a gente faz movimentos, a gente escuta outras pessoas e a gente vai estando numa egrégora segura, num local de segurança, onde a gente pode colocar as nossas preocupações, sem preconceito, e a gente pode olhar para o problema como um presente, para que a gente possa trazer a solução a partir dessa investigação, a partir desta conscientização, a partir desta autodisciplina. Agora, para a gente não ficar muito tempo, né, nessa parte de fala, né, depois a gente volta um pouquinho mais, tá, nesse assunto de autodisciplina e conscientização, trazendo o celular, mas também trazendo outras situações que eu já mencionei. Eu acho que é importante eu falar um pouquinho, sobre de como a gente pode diminuir, né, só para trazer uma resposta, né, a uma chamada, né, a questão do uso do celular do seu filho de outra atividade, como a gente pode diminuir o tempo do seu filho no celular de maneira saudável ou o tempo desta atividade que o seu filho faz, que você acha que não tem limite, de uma maneira saudável, tá? Então, nós temos que conhecer, né, ou que perceber que existem algumas maneiras de a gente definir, né, limite. E como que nós vamos definir limite? Com facilidade e tranquilidade. Por quê? Para que os seus filhos não tenha que terminar num estresse, e nem você. Porque se você arrancar, né, você arranca fisicamente ele dessa atividade, ou tira o celular da mão dele, ou tira ele da rua, ou tira ele de fazer aquilo que ele está fazendo, desliga a televisão e acaba sendo muito 800. Isso não vai trazer uma tranquilidade, tá? Isso vai trazer um estresse para o seu filho na hora. E você fica com as consequências desse estresse, porque depois dentro de você, você não vai estar apaziguado. Você vai estar com um sentimento de culpa diante de tudo que aconteceu. Isso se você não convive com avós, ou com o pai, ou com algum familiar que vai criticar essa sua postura, porque na realidade, a gente, enquanto mulher, a gente sofre
dos dois lados. Se a gente faz, a gente fez errado. Se a gente não faz, a gente não fez. E está errado. E se mora junto com a família de origem, a gente vai ser sempre filha. E aí a gente está rendido, porque não consegue ser mãe. E a gente tem que ser mãe com o aval da nossa mãe. Então a gente está sempre filha. E aí isso também não surte efeito, se a gente não tiver bem definido como que a gente vai fazer essa separação, tá? Então, se a gente ama os nossos filhos, claro, a gente vai sempre se preocupar com como a gente está criando, como que a gente está exercendo, né, o nosso dia a dia, preocupado com a criação deles. Mas a gente precisa, o que é mais importante disso, é a gente lembrar que você não está sozinho ao enfrentar esses desafios, pois de todo, na realidade, né, porque pais de todo mundo, né? Pois todas as pessoas estão no mesmo barco. Todos os pais e mães estão no mesmo barco. Então, a gente vai ver uma dica básica hoje, e depois vocês vão experimentar e vocês vão trazendo para o grupo nos próximos encontros, tá certo? Então, primeiro de tudo, olha, eu não sei se vocês vão gostar dessa dica, mas eu vou seguir uma ordem de um estudo que eu fiz. Na realidade, o estudo é interessante que esse texto veio de uma situação de empreendedorismo para crianças, né? Então, o uso do celular, ele vem de um texto de uma psicóloga que estuda empreendedorismo para crianças. E aí é onde ela viu que a maior parte dos pais, trabalhadores, funcionários ou empreendedores fazem uso dessa ferramenta. E aí, a criança usa essa ferramenta também, só que ela não está empreendendo, mas ela segue o movimento da família, então ela quer também fazer parte desta situação, desta atividade. E aí, o que elas vão fazer? Elas não vão olhar na conta bancária, elas não vão entrar em negociação, elas não vão ficar olhando a bolsa de valores, elas não vão ficar olhando enfim, fazendo o trabalho de vocês, fazendo atendimento, fazendo agenda, estudando para poder atender o próximo cliente. Elas não vão fazer isso, porque elas não têm esse conhecimento das atividades da vida adulta. Então, o que elas vão fazer? Elas vão pegar o celular para entrar no WhatsApp com um amiguinho, para ficar vendo o YouTube dos personagens que ela gosta, da moda, do modismo infantil. É isso que eles vão ficar fazendo, porque eles não têm os compromissos que nós temos. A gente está trabalhando, a gente tem noção disso, e eles estão nos imitando. Então, a primeira questão que eu vou deixar aqui, não briguem comigo, não fiquem achando, ai, você já vai falar disso, eu escuto isso o tempo todo, que eu tenho que dar exemplo, não é? A gente sempre tem que dar exemplo, eu também escuto isso o tempo todo, né? E de várias maneiras, como mãe, como professora, como gestora de uma escola, né? Que eu trabalho com professores, então eu tenho que dar exemplo, eu não posso me estressar, eu tenho que ser organizada, eu tenho que saber da minha rotina, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser tudo, porque eu tenho que dar o exemplo, não é? Então, eu também escuto isso, eu estou no mesmo barco que vocês. Então, é isso. Primeiro de tudo que nós vamos deixar para hoje, que a gente pode ver no campo, como que é isso, dê o exemplo no campo, como que é isso para cada um, tá? Que pode ser uma atividade que eu vou propor, mas eu estou aberta para ouvir vocês e fazer o que vocês precisam nesse momento. Então, é importante manter um uso saudável, né? De toda essa parte eletrônica, né? Dessas várias telas que a gente usa e que a gente fica mais tempo lá do que com os nossos filhos, né? E isso tudo perante as crianças. Então, a gente precisa manter um uso saudável perante as crianças, perante nossos filhos. Portanto, antes de percorrer o telefone, sempre que tiver um minuto livre, lembre-se que isto pode estar transmitindo os maus hábitos para o seu filho. E aí, a gente vai ver no campo como que é isso para nós estarmos fazendo também uma atividade repetitiva, que a gente não tem limite, não tem autocontrole, não tem autodisciplina e não tem consciência, e como que a gente pode dar esse exemplo para os nossos filhos utilizando aqueles três aspectos que eu passei para vocês, que é o aspecto de estar junto, muito próximo, conversando, melhorar esse relacionamento presente, de tempo presente,
com qualidade, não é quantidade, não é ficar o tempo todo com o filho, porque senão a gente também não aguenta, mas de qualidade e não de quantidade. Fazer a questão de um pouco distante, fazer um monitoramento um pouco distante, para que ele sinta e ele perceba que você está perto dele, que a gente chama de nó do afeto. E também, de vez em quando, dar um distanciamento de fato, mas saber como que você vai entrar lá para saber se foi feito, se não foi feito. E aí eu vou explicar direitinho como que a gente faz esse controle do totalmente à distância, mas lógico, né? Não abandonando, tá certo? Então, é isto que eu vou deixar para vocês, né? No dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa parte mais teórica. E vamos para a prática! Começando! Quem vai ser a primeira? Como que a gente vai ser? Hoje eu não vou gravar essa parte, tá bom? Essa parte do campo. Depois eu tiro fotos e mando o resuminho. Tá certo? Por quê? Porque pode ter algumas questões mais pessoais, então eu não vou deixar gravada essa parte, tá bom? Depois eu deixo gravado ou eu coloco a foto e um resuminho do que aconteceu aqui. Mas, para você que não está aqui hoje, venha na próxima semana. Eu entendo que esse não seria um bom horário, hoje nem é feriado, né? Algumas cidades colocaram como ponto facultativo, outras não. Mas eu vou procurar fazer assim. Às vezes eu entro de manhã, às vezes eu entro à tarde, às vezes eu entro à noite. Assim eu pego todo mundo. E não importa se hoje você entra, amanhã você não entra. Não tem problema. Vai estar presente quem precisa estar. Porque nós somos uma egrégora de conhecimento. E dentro do sistêmico, a gente, ele organiza o campo para estar quem precisa estar. Ok? Chega de conversa, Cláudia. Vamos aos exercícios. Tá bom, vamos. Quem vai ser a primeira?